Olá, olá meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Hoje a gente está com um convidado interessante e importante. Não é tão importante assim, não. Para o podcast Mulheres de Peito ter acontecido assim? Talvez por causa do começo, né? Eu tive presente e talvez um grande incentivador do começo do seu podcast. Isso é muito legal. Eu não tinha ideia ainda como é que funcionava e você me convidou primeiro para participar do seu podcast. Exatamente. E assim, foi um prazer imenso estar aqui. E foi só risada naquele podcast. Foi muito divertido. É isso aí. Para quem não conhece, eu acho que é difícil, mas é Dr. Elton, tá? Obrigada por você estar aqui batendo papo com a gente hoje. É um prazer imenso e assim, eu admiro muito porque você tem feito um trabalho extremamente bonito aqui no podcast, trazendo informação para as mulheres e assim, eu quero te parabenizar porque a gente nota que você está engajada nisso e trazendo informação de verdade, né? Para muitas mulheres que às vezes não têm esse tipo de acesso. Isso é legal. Na verdade, esse é um projeto que eu tenho de 5 anos, na verdade. É fazer encontros de mulheres, né, uma vez por mês, para falar sobre temas femininos. E veio a pandemia. Como é que encontra? Né? E eu não sabia o que fazer. Quando você me convidou para o seu podcast, eu falei, tá aí. Mas você já fazia alguma coisa ali. Tem o Mamães Médicas, que trabalho legal. É talvez um dos grupos mais fortes da cidade. Porque assim, juntar todas as mulheres médicas da cidade é muita informação ali. E vocês engajam em várias pautas, fazem ações, então parabenizar vocês por isso. Ai, que legal. Se a gente conseguir sempre fazer melhor, com o melhor conhecimento que a gente tem, não tem jeito de errar, né? Exatamente, eu acho isso super importante. Hoje a conversa minha com o Dr. Elton, na verdade, é um pouco para conhecer um pouco mais sobre o Dr. Elton, sobre o Elton, na verdade, e falar dessa relação dele com o podcast, e a gente vai conversar, explanar bem, para ficar mais leve, para tirar um pouquinho a teoria, né? É verdade, porque muito do que a gente faz tem que ir para a prática, não adianta ser somente teórico, e a prática, ela nos aproxima das pessoas, nos mostra a nossa humanidade, que é extremamente importante. E assim, eu fico muito empolgado de estar aqui hoje com você, porque você o tempo todo mostra sua humanidade, né? Você é jogador de futebol, para quem não sabe, gosta de fazer podcast, tenta nada. Isso aí, ó, ela é a dona do futebol lá, já fiquei sabendo. Na verdade, a gente montou para desestressar no meio da pandemia, né? E deu certo. Não estou conseguindo ir tanto quanto eu gostaria, mas eu vou. É que eu machuquei o joelho. É típico de jogador, né? Vai reclamar. Jogador velho. Tipo de jogador. Vai reclamar que tá doendo o joelho, mas aí é um pouco de catimba isso aí. Bom, todo mundo sabe, o Dr. Elton é médico, né? De formação. Atua nessa área há quanto tempo? 22, mas pergunta complicado, 22, tá? Que complicado, eu tenho 25 anos de formada. Pois é, ué. Então, mas você, mas não parece, né? O envelhecimento não é tão bom assim para todos, né? E me conta, como que apareceu essa história de ser médico para você? Na verdade, Érica, minha formação estava indo para a linha de exatas. Eu fiquei na lista de espera do ITA em São José dos Campos. Mas ao mesmo tempo eu fui para um acampamento ligado à Igreja Batista, junto com a organização Mobilização, e que eles faziam trabalhos assistenciais, humanitários no mundo inteiro através de pessoas que tripulavam um navio. É um navio que faz viagens internacionais e ajudam em diversos locais do mundo. Depois daquele evento e daquele acampamento, eu senti que eu queria fazer alguma coisa no qual eu pudesse me aproximar das pessoas e ajudá-las. E daí eu prestei ITA e prestei medicina. E daí calhou de ficar na lista de espera do ITA e ter passado em medicina. Fui para medicina e dentro da medicina eu acabei me engajando na área cirúrgica. Né? Você também é cirurgiã, ginecologista cirurgiã, inclusive você ajudou no parto dos meus filhos,
Pois é, você é culpado, né? Você é culpada também do que eu passo hoje com aqueles 3 lá que destroem a minha casa. Vocês são culpadas. Mas eu virei cirurgião e daí a vida seguiu, né? Hoje, 22 anos atuando na área. Certo. Na verdade, eu comentei também que medicina não foi a minha primeira cartada. Foi o quê? Na verdade, eu acho que a medicina me convidou para ser médica, igual eu acho que para você também. Né? Eu estava fazendo belas artes, artes cênicas. Aí, ó, pois é, agora voltou para as belas artes, tá vendo aí, ó? Foi para medicina e agora, mas ó, a gente tem uma pegada um pouco do lado direito do cérebro, né? O lado do cérebro é um lado onde você faz coisas ligadas à arte, às inovações. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de... Eu pinto quadro. Olha lá, tá vendo? A gente é muito mais parecido, tá vendo? É o lado do cérebro falando muito mais do que o lado esquerdo. E olha, para quem não sabe, o cérebro do lado direito fala muito sobre isso, sobre arte, sobre música, e o lado esquerdo um pouco mais sobre racional, línguas. Então, quem tem facilidade de línguas, de aprender outras línguas, usa muito o lado esquerdo do cérebro. O lado direito, artes, música e tantas outras coisas, inovações, como tá aqui participando desse podcast, isso é inovação, isso tem a ver com arte, mas também tem a ver com informação. Na verdade, assim, o podcast veio como uma forma de divulgar uma informação verdadeira, com cunho científico, mais fácil. E mais humana, né? Exatamente. Mostrando a humanidade das coisas. Não adianta eu ser simplesmente o médico intocável. A gente pode trazer informação de maneira como uma conversa, um bate-papo de amigos. E uma das coisas que eu acredito do podcast, eu acho que você também, tem gente que consegue vir até mim para ser atendida por mim, mas tem gente que não consegue, né? Então, ela tendo a informação que ela pode ajudá-la de alguma forma ou procurar alguma outra pessoa que possa ajudá-la, perfeito. Aqui é um local para quebrar paradigmas, para trazer informação de verdade, para tirar algumas dúvidas. Sim. E muitos temas são importantes aí. Você fala sobre sexualidade, eu tenho falado sobre saúde mental, tenho falado sobre a parte de gastro, então muita informação sai daqui. E agora você também ou está também mais um outro... Você está enganjado também em outra... Em outro trabalho? Não. Está? Hoje eu, além de médico, eu exerço meu trabalho na vereança. Eu sou vereador em São José dos Campos, estou no meu 2º mandato. Estou do meio do 2º ano do 2º mandato, ou seja, estou com 5 anos e quase meio, 5 anos e meio de mandato como vereador. E o futuro a Deus pertence, né? Tenho o pensamento de, quem sabe, no futuro próximo aí, eu tentar sair como candidato ao trabalho no Estado, como deputado, sei lá. Mas isso é uma coisa agora para o futuro próximo aí, né? A gente está pensando muito e eu tenho orado muito sobre isso. Isso apareceu na tua vida de que forma? Política? Porque, a política? Porque assim, eu sei que entre os médicos, a gente é muito visado em relação a isso, por a gente entender dessa área da saúde e população, que a população necessita na área da saúde, né? Tem relacionamento, assim, eu gosto muito de conversar, mineiro, né? Então, é mesmo? Na verdade eu não sou mineiro, mas eu me considero mineiro, porque minha família toda é de Minas, e o meu sotaque é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, uai. Mas em virtude de eu gostar desse relacionamento e a medicina me empolgar para ajudar pessoas, muita gente acabou me incentivando a entrar para a política. A política não é fácil, ela não é brincadeira. Às vezes eu creio que mais difícil do que o exercício da medicina, porque ela exige o entendimento de diversas áreas. Mas se na medicina eu atendo uma pessoa de cada vez, na política eu consigo fazer ações que podem atender diversas pessoas. E eu tenho um chamado para serviço. Eu entendo de Deus que o meu chamado é serviço.
A minha linguagem do amor é serviço. Então eu demonstro amor por meio do meu trabalho de ajuda às pessoas. É uma linguagem. E por causa disso, eu entendi que talvez entrar na política poderia me ajudar ou me empoderar a conseguir fazer muito mais por muitas pessoas. E quando você entra para a política, você tem que ter a real noção de que você faz isso para quem. E eu desde cedo aprendi que assim como na palavra de Deus, na Bíblia, fala que quando eu assisto uma criança ou alguém necessitado, eu estou assistindo a Cristo. É como se, e ele fala, olha, é como se você estivesse me atendendo. Então, quando eu tenho essa real noção e esse sentimento de que quando eu faço isso por alguém, eu estou cumprindo com o meu chamado, do qual ele me trouxe para exercer. Isso me torna pleno, entendeu? Porque muita gente hoje trabalha, mas fala, mas para que eu fui chamado? Qual é o que eu estou fazendo tem um sentido na minha vida? E exercer esse tipo de trabalho, de assistir as pessoas e ajudar, me torna pleno. Eu me sinto feliz por isso. E é uma troca, né? É uma troca. É assim, por muitas vezes ao ajudar eu ganho mais do que eu acabo doando. Então, quantas vezes eu fiz trabalhos, antes mesmo de entrar para a política, trabalhos humanitários, né? E você viajou uma vez, né? Eu fui várias vezes, né? Eu fui para a África, eu fui para o Haiti, eu fui em Senegal, eu fiz várias viagens humanitárias de atendimento como médico, inclusive no interior do país. Onde mais que eu fui? Eu fiz um trabalho ajudando no Líbano. No Líbano eu já fui 2 vezes. Infelizmente hoje o Líbano está numa situação que não dá nem para entrar lá. O país está em guerra, destruição total da economia, da infraestrutura. Mas eu estive lá atendendo o povo sírio que viviam em barracas, vindos da Síria, fugidos da guerra da Síria. Então eu levava e invadia, eu e mais um grupo de pessoas, a gente entrou dentro do Líbano com malas de medicação. E foi uma experiência assim fantástica, porque eles precisavam de tanta ajuda que, para você ter uma ideia, eu cheguei ali no aeroporto e no aeroporto eu acabei chegando com 12 malas de medicação. E nós não avisamos que eram malas com medicação. A gente podia entrar preso. E daí, quando chegou lá, o serviço alfandegário pegou e falou: onde é que vocês pensam que vocês vão com tudo isso? E daí a gente olhou com aquela cara de cachorrinho pidão e falando: nós estamos entrando com medicação para ajudar o povo sírio que está sofrendo aí dentro do seu país. A gente está trazendo medicação por isso. E daí ele olhava para as malas, olhava para a gente, olhava para as malas, olhava para a gente e falava assim: será que eu apreendo todas as medicações? E daí uma hora ele falou assim, ele olhou para o céu assim e falou: vai, entra. E a gente entrou com 12 malas de medicação e a gente pôde medicar aquele povo que não tinha nada, nem remédio eles tinham. O alimento era pouco. Então a gente pôde ajudar muita gente ali no Líbano nos períodos que a gente foi para lá. Essa é uma gratificação que a gente da área da saúde consegue fazer, se quiser fazer, e tem um monte de trabalhos, né, para serem feitos nessa linha, né? A gente sabe disso. Atualmente, com o povo ucraniano, a gente está fazendo um tipo de ação aqui na cidade de São José. Nós recebemos aproximadamente 50 pessoas. Elas já estão com moradia, estão recebendo uma verba, um dinheiro para se manter, estão aprendendo a língua portuguesa e, inclusive, o pastor da minha igreja saiu da Ucrânia ontem, ele estava lá dentro e eles vão trazer, eu não tenho certeza, eu acho que são 30 órfãos da guerra e eles vão morar em São José. E a gente vai custear e vai ajudar eles aqui. E que eu acho que é legal, que como estou em vários grupos de ajuda, sim, então você percebe como a cidade se mobilizou, A cidade né? mobilizou, não é a igreja, Fantástico. isso. A quantidade de gente que fez doação,
ajudou com dinheiro, mantém com alimentação e tudo isso porque lá, se eles continuassem ali na Ucrânia, eles não teriam ajuda de ninguém, porque o país não tem como ajudar. Aí muita gente fala, mas por que não estão ajudando eles e não quem está aqui? Aqui o nosso país, eu vou dizer uma coisa, o nosso país é rico. Aqui não falta alimento. Nem para o mais pobre falta alimento. Mas a gente tem acesso à alimentação, nós temos acesso à medicação, o SUS providencia tudo isso, nós temos condição de ter um teto. É lógico que cada um pode ter as suas escolhas, mas não pode dizer que nunca vai ter assistência do país. E para aquele povo que está ali, debaixo da guerra, eles não vão ter nem alimento, que não está chegando, nem moradia, nem nada. Então, a gente tem como ajudar. E aí isso é legal, porque o nosso lado melhor, ele é aflorado. E experiências de o quanto eu posso fazer bem para as demais pessoas, isso acontece. E eu recebo mais do que aquilo que eu dou, sempre. E qual a dificuldade de conciliar esses dois projetos? Política e medicina, é assim, o tempo é limitado. O que eu poderia tirar de aprendizado disso é que o meu tempo é igual ao seu e é igual ao de todo mundo. E eu tenho que determinar o que eu faço com o meu tempo. Eu tenho que ter o meu tempo com família, eu tenho que ter o meu tempo de trabalho, sim, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não gastar o meu tempo, porque o tempo é uma moeda que todos recebem na mesma quantidade. E o que eu faço daquelas 24 horas é o que vai priorizar o que você quer. E é priorizar. E quando eu entro para a política, eu não estou sozinho. Porque o projeto político, ele precisa ser entendido como um projeto de um grupo. Mas é com um projeto de grupo para ajudar. Quando eu faço isso, todo mundo que trabalha comigo, o mandato é de todos, não é meu. Eu fui eleito, mas eu trouxe pessoas para participarem comigo da política. E todos que estão ali sabem que o papel deles é uma missão de exercício de cidadania através do serviço. E quando isso acontece, para quem trabalha comigo, vem o sentimento real de que eu estou ali por uma missão, para exercer uma missão de cuidado. E daí o mandato não é só meu, é deles também. E daí isso ajuda a tudo funcionar, até porque eu consigo delegar. Cada um tem seu papel dentro da política e isso nos ajuda a ir além. Porque se eu for fazer tudo, o que todo mundo acha que eu faço tudo, não. Se eu não tivesse as pessoas comigo, e daí não é só as pessoas que trabalham comigo, mas as pessoas que me acompanham, que me ajudam quando eu tenho necessidade de ajudar alguém, eu trago parceiros para assistir pessoas. E isso é delegar ou aumentar o meu potencial de força em prol de pessoas necessitadas ou que precisam de ajuda. E hoje você está mais uma coisa do que outra? Mais médico, mais político? Ou ainda consegue dar meio? Na verdade, se eu for falar do tempo, eu poderia estar muito mais engajado na medicina, mas não estou por uma opção. E uma opção de que não dá para eu ficar o tempo todo no atendimento médico. Eu preciso ter demandas políticas. E eu vou no gabinete, eu faço reuniões, isso toda semana. Então o meu trabalho médico acaba ficando um pouco menor. Né? Isso me faz mal? Não. Porque assim, pensa bem, a maioria das pessoas que se forma hoje no curso superior termina a vida não trabalhando na sua área. O engenheiro que hoje trabalha em administração, o pessoal que é de contabilidade que hoje está na parte de secretariado, ou mesmo um médico que acaba sendo empreendedor ou trabalhando em uma área como um empreendedor, vai montar uma fábrica, vai montar... mexer com construção. Tem tudo isso. Ou uma médica que vai mexer com podcast, né? Sim. Não necessariamente você está no atendimento. Você está
mas é importante a gente... A finalidade na sua concepção é o que você escolheu ser. Isso. Só que de uma outra forma, outro caminho que você está tomando para fazer o que você escolheu. Exatamente. Não é? Exatamente. E nessa história de política, medicina, conta para mim qual a relação com a família, como é que ficou isso? Porque é importante todo mundo saber. Eles pagam um preço junto comigo. Às vezes sim. E não é simples. Porque na política, como diz o nosso no Superior Tribunal, né? Falou que quem não está preparado para ir para a política tem que saber que na política vai ter embates, vai ter um pouco de brigas, e você precisa estar preparado de receber aquilo, entrar em confronto, mas você não pode ceder à imoralidade, e você tem que defender as suas bandeiras. Você precisa determinar, ao entrar na política, quais são suas bandeiras. E eu tenho minhas bandeiras bem determinadas quanto à defesa de família, sobre cuidado da infância, né, sobre o cuidado na área de saúde. E eu não cedo por nada nesse mundo. Porque o dia que eu ceder as coisas que eu acredito serem, né, verdade para mim, eu acabo tomando a forma que a política quer que eu tome. Vai contra do que você acredita, né? Exatamente. Então, eu acredito que na política você tem como trabalhar e ser feliz, contanto que você tenha os seus valores defendidos o tempo todo. E você está pensando ser candidato novamente? Em que... O político sempre está pensando, né? Porque assim, a gente pensa, mas não hoje na democracia, o fechamento de quem vai é determinado pelo partido. E o partido faz um estudo, olha, ele tem potencial, não tem... Então eu aguardo a definição. Hoje eu era do MDB, saí do MDB, fui para o PSC, porque fala mais sobre as minhas coisas que eu acredito e convicções, mas a definição de se eu posso sair ou não é do partido. E a gente aguarda, né? Então eu posso dizer hoje que eu sou um pré-candidato? Por lei eu posso dizer que eu sou eu levantei a mão, olha, eu estou à disposição, mas se eu vou sair ou não vai depender do partido. É isso que a gente queria saber, porque tem paciente pedindo médico lá. Então, mas olha, é verdade. Eu sei disso. Não, fala assim, alguns pacientes falam assim, doutor, o senhor vai para a política, vai concorrer de novo? Eu falei, eu penso que talvez sim. Aí eles falam, pô, doutor, mas como é que eu vou passar com o senhor? Eles ficam bravos, alguns ficam bravos. Outros falam assim, não, doutor, pode ir. Olha, conte comigo, conte com a minha família. Então eles tem um pessoal que é muito engajado em política e nosso país melhorou muito disso. Porque antigamente a gente delegava, falava assim, eu não vou votar porque eu não quero saber, eu acho que política não se discute, e eu acho que quando você pensa assim, você passa um cheque em branco. Para outra pessoa administrar. E daí existe um risco muito grande que a pessoa está pensando simplesmente nos seus anseios e ganhos. Então, a gente precisa escolher a dedo. E o que a gente nota nesses últimos anos é a importância de pensar exatamente em quem você vai votar no legislativo. Porque o executivo não consegue fazer tudo o que gostaria de fazer se não tiver uma boa base de apoio. Então, a importância de a gente voltar os olhos e aprender a votar não só em presidente, não só em governador, mas tem que aprender a votar nos deputados e senadores, porque sem base de apoio, os governos ficam à mercê de forças escusas. Não adianta só boa vontade, né? Não tem boa vontade, precisa ter apoio, precisa ter engajamento, e a base de apoio é extremamente importante. Então, eu acho que é uma chance para nós agora em 2022 melhorar as nossas escolhas
para que as coisas no país possam melhorar. E eu sei que você tem outros hobbies. A gente estava falando no comecinho, né? E eu sei que eu já vi alguns desenhos e uns rabiscos. Verdade. Eu vi você fazendo desenho, conversando com o paciente sobre o fígado, acho. Não sei. Eu acho, E assim, e o que mais você tem? Além do trabalho. Eu tenho o lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro me dá a possibilidade de fazer um monte de coisa, né? Você sabe porque você também tem essa pegada. E o que eu faço, né? Vamos lá. O problema é que eu tenho um dizer. Quem faz de tudo um pouco, não faz de tudo nada. Mas assim, eu gosto muito da parte musical. Sempre eu ameaço de tocar um instrumento e às vezes eu toco de ouvido. Assim como outro dia eu toquei um cavaquinho sem nunca ter pegado um cavaquinho. Olha. Mas por quê? Porque o cavaquinho tem a última corda, ela parece com a corda, ela é um ré, né? Para quem entende um pouco de música, a corda, a sexta corda lá embaixo, ela é um mi no violão. É um mi, sendo um mi no violão, no cavaquinho é um ré. Eu mudo isso na minha mente sem aonde colocar o dedo. Então eu peguei um cavaquinho de uma amiga que estava tocando e comecei a tocar. E ela falou para mim, nossa, eu não sabia que você tocava cavaquinho. Eu falei, eu também não, é a primeira vez que eu pego. Mas por quê? Porque isso é intuitivo para mim. Sim. Assim como para algumas pessoas que usam muito o lado esquerdo, fala... Poxa, mas eu falo aqui, olha só, daqui a pouco, com uma semana, eu tô falando a língua local. Eu aprendo línguas com muita facilidade, que para mim não é tão simples. Agora, eu comecei tocando violão. Aquele story seu foi ótimo. Você viu, né? É que aquele eu não tava tocando de verdade, né? Eu sei, mas foi muito engraçado. Mas foi legal. Mas eu comecei aprendendo violão. Depois eu comecei a tocar violino. E daí coisas engraçadas aconteceram. Eu tocava num violino emprestado de um amigo que chamava Feijão. Ele nem deve saber disso. Ele me emprestou o violino dele. E daí, durante uma apresentação numa orquestra, enquanto eu estava tocando, o braço do violino descolou. E daí, na hora que o braço descolou, eu fiquei sem o violino no meio da apresentação. A partir daquele momento eu falei, eu não tenho violino. O violino que ele me emprestou, ele estava colado e ele descolou o braço. Aí eu larguei de mão, eu parei de estudar o violino. Aí depois eu catei uma flauta transversa e comecei a tocar sozinho. Num acampamento também de jovens. Eu falei, aqui é a nota tal, aqui é a nota tal. Eu fui aprendendo, consegui fazer a adequada embocadura da flauta transversa. E daí, eu e a minha esposa, a Regina, a gente começou a aprender flauta transversa. Aí depois eu comprei um saxofone. Aí eu saí tocando saxofone. Toquei durante um bocado de tempo na igreja saxofone. Aí, que mais que eu... Daí eu, assim, quando fala, tá precisando de um contrabaixo, eu vou lá pro contrabaixo. Tô precisando de alguém pra tocar um ukulele. Daí eu cato o ukulele e vou tocando. Então eu gosto de musicalidade. E isso é muito legal. E gosto da parte de desenho. E desenho talvez porque desde criança eu desenho. Isso é um facilitador para mim quando eu estou atendendo. Porque a gente brinca, né? Quer que eu desenhe? Às vezes a gente quer, porque para o entendimento é importante para o paciente que sai da consulta entender o que está acontecendo com ele. Por isso que na nossa cabeça está bem claro, mas do na paciente... nossa está, mas o paciente às vezes fala, não, ele falou que eu tenho que operar, mas por que eu preciso operar? E às vezes um rápido rascunho que eu faço, um desenho mostrando o que é o fígado, a vesícula e tal, pode mostrar para o cara, agora eu entendi por que precisa operar. E ele através do desenho, ele consegue entender que tirando a vesícula, ele está tirando só um reservatório. Ele não está tirando todos os órgãos. E é um órgão não essencial, ele é só um reservatório. Ele consegue entender através do desenho. E isso é importante, mas eu sempre desenhei, e assim, eu era meio autodidata. Eu chegava lá e comprava os tubos de tinta e eu pintava os quadros em casa. Cheguei a receber umas encomendas quando eu era moleque de quadro, porque eu falo, nossa, que quadro! Esse quadro aqui de um estaleiro de barcos, tem um estaleiro lá de barcos na casa da minha mãe, e eu recebi algumas encomendas para eu refazer aquele quadro, porque todo mundo queria o quadro.
Então eu comecei a fazer quadros em demanda, né? Eu pintava vários quadros iguais. Então isso também foi legal. E eu acho que assim... E fotografia, né? Mas é que a fotografia é mais simples para mim, né? A minha visão hoje, a imagem que eu tenho, talvez de artística, essa pegada, essa veia artística, me ajuda a enxergar na foto como eu faço a composição, né? Então eu um dia comprei uma câmera e aí eu fui investindo e fui comprando, né? A minha maior tristeza é o fato de que os meus equipamentos às vezes eles são confiscados, né? Por algumas pessoas. Né, gente? Eles confiscam para utilização em outros trabalhos, mas assim, eu tenho o maior prazer de tirar foto. Eu carrego aqueles monstros de equipamentos. Eu lembro no último parto seu, você levou tripé. Verdade, tripé, foto e tirei, foi foto. E tirei, foi muita foto bonita ali. Legal. E a foto por ser imagem e não um vídeo, às vezes, ela é de fácil visualização e te reporta ao todo. O vídeo, quando eu faço um vídeo de uma filmagem, de uma viagem, ninguém para assistir mais o vídeo. Mas a foto, quando você olha uma foto, você se lembra do todo. Você viu então, de uma vez só, né? Por isso eu gosto tanto da imagem da fotografia. Esse papo vai longe. Meu Deus, eles vão brigar com a gente. É mesmo? Mas assim, eu acho que dentro do que eu queria mostrar e conversar é para que a gente está aqui reunido e está tentando montar esse podcast e conversar para passar que todo mundo tem as mesmas possibilidades desde que tenha conhecimento. Exatamente. E falando em política, uma mensagem assim que eu sempre digo: quem pode entrar para a política? Na verdade, a política ela não exige na nossa democracia que haja um total preparo, mas precisa ter um objetivo. E daí o que eu falo é que as pessoas precisam se preparar para serem bons políticos. Mas quem pode ser? Qualquer um. Qualquer um pode ser. Mas precisa ter, primeiro, vontade de transformar a vida das pessoas por meio da política. Isso é o que a gente espera hoje. A gente está em busca de pessoas que possam fazer esse tipo de transformação. Então, quando eu falo assim, um assistente social pode? Pode. Um médico pode? Pode. Um dentista? Sim. Alguém da área da saúde, enfermagem? Sim. Alguém que seja da área da construção civil? Pode. Um advogado? Pode. Todo mundo pode. E o seu talento pode ser extremamente importante em alguma área política. Porque, pensando bem, a área política ela precisa influenciar ou interagir com todas as áreas da nossa vida. Então, nunca alguém que seja de chão de fábrica é dispensável dentro da política. Ele pode trazer uma visão de assistência a um grupo de pessoas. Então, quem pode entrar para a política? Todos podem. Isso é bom dentro da democracia. E eu acho que aí você se encontrou, né? Também. Entre os seus encontros na e desencontros vida, também, mas assim... você se encontrou. Porque eu amo mesmo essa história de assistir pessoas, de interagir e de mudar o ambiente onde eu estou vivendo. Minha mãe um dia, ela fez uma oração e ela é grande culpada por causa disso. Eu e minhas irmãs pequenos, e ela, diante de tantas lutas na época, eu me lembro de eu indo para estudar no centro da cidade, indo de ônibus com minha mãe, e minha mãe fez uma oração na frente de mim e das minhas irmãs. E ela simplesmente, e eu nunca mais esqueci disso, ela orou dizendo assim: Deus, que os meus filhos possam um dia ajudar a cidade, não simplesmente usufruir da cidade, mas que eles possam exercer um papel de ajudar na cidade. E eu falei assim: mas por que minha mãe está orando isso? Eu não entendia nada, eu era uma criança, mas eu nunca mais esqueci da oração. E
E daí eu vejo hoje minha irmã no conselho tutelar, a minha outra irmã trabalha na área de cartório, de registro de imóveis, ela é oficial do cartório. Eu fui para a área médica e a área política. Então, a minha mãe é a grande culpada, talvez pelas minhas escolhas também. Tá vendo como é que é importante a família nesse momento? É verdade, é uma das... Muito, muito obrigada pelo seu tempo, ter vindo aqui conversar foi comigo. Um prazer. A gente nem vê a hora passar. É mesmo? Passou quanto tempo aí? 40 minutos. 40 minutos de bate-papo. E olha, assim, é um prazer demais. E para quem está ouvindo, assim, talvez uma palavra final minha é de que através de informação a gente pode ir muito mais longe. Trazer informação aqui pelo podcast. Eu quero te parabenizar pelo que você tem feito e tem engajado aqui. E que através desse local aqui você possa levar informação para muitas mulheres, para aqueles que precisam de assistência, para aqueles que precisam de ouvir alguma coisa que possa alavancar a vida. Então eu acho que é um ponto de apoio extremamente importante nos dias atuais. E é sempre um prazer estar aqui com você, relembrando aí o nosso primeiro podcast, né? Então estamos aqui de novo, isso aí. Verdade, sabia que vai fazer 1 ano? Meu Deus do céu, passa, né? Mas ainda bem que o tempo passa, mas passa também para todos. Né? Para uns mais do que outros, né? Uns não envelhecem nunca, né? Não, mas para outros passa um pouco mais apertado, né? Como para mim, mas passa para todos. Obrigada. Deus abençoe, obrigado a todos aí.